Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do ZopoCast. Eu sou Alec Anzini, diretor de marketing aqui da Zopo. E então, de apresentar nosso convidado, né? Siga nossas plataformas, o episódio vai estar disponível na Fluids, que é a nossa plataforma de ensino, no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast, certo? Estou aqui com o Vini que é músico, publicitário, editor de podcast, Não? Tem mais alguma coisa que tu é? Não, publicitário já foi faz tempo, né? Não, mas é, né? Já fui. Já foi? Estive publicitário, não fui. Estive. Publicitário, hoje é só publicitário culposo, né? Sem intenção de ser, né? Sem intenção. Com vergonha, inclusive. Mas então eu quero saber um pouco mais da tua vida, Vini. Vamos conversar, vamos até nós chegar onde a gente quer chegar, né? Quer falar um pouco mais da área empresarial. Claro. Me conta quem que é Vini Krieger, o que tu faz? É Krieger mesmo? É Krieger Martins, mas é Ok, Vini Martins, Vini beleza. Krieger Martins, Tá tanto bom, faz. beleza. Conta aí um pouco da tua vida, cara. Como é que foi esse começo? Tu não começou já no podcast, né? Não. Teve uma trilha aí antes, né? Teve um bocadinho de espaço aí. Levou alguns bons anos pra eu me encontrar na área que eu curto fazer, assim, né? Bom, eu sou o Vini, né? Eu tenho a BZT, minha produtora de áudio hoje, né? Já desde 2020. Já trabalho com áudio desde 2012, mais ou menos, né? Sou músico. É que aí fica uma dúvida assim, né? O cara é músico quando ele começa a tocar instrumento e começa a querer brincar e ter a primeira banda, ou quando ele começa a ganhar dinheiro com isso, né? Tá. Se bem que ganhar dinheiro como músico também é difícil. É difícil, é complicado. Eu sou músico frustrado também, então. É normal, né? A gente começa assim. Eu comecei com música em 2006, na verdade, com os amigos, né? Na mesma época que eu comecei publicidade também. Fui publicitário por. Dá pra considerar um período de 15 anos, mais ou menos, mas não foi fixo, né? Então, eu entrava na área, saía, trabalhei em outras coisas também, trabalhei em empresa de família, em outras áreas. Mas trabalhei em agência por um tempo, trabalhei em agência, em departamento de marketing. Bom trabalhar em agência, né? Uma delícia. Eu recomendo pra todo mundo que tem vontade de, sei lá. Tem bastante coisa pra fazer no dia, eu vou fazer em casa também. Quem gosta de Exatamente. preencher bastante agenda, pode trabalhar em agência que... Maravilha. Sim, muito bom. Não, na verdade, assim, quem gosta, é pra quem gosta de fazer. É pra quem gosta. E foi uma área que eu, cara, desde moleque eu gostava da área. Tipo, eu lembro de, sei lá, 12 anos. Meu pai trabalhava numa loja de informática, ele era técnico em informática, né? E eu, quando era, imagina, tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu ficava lá na loja de vez em quando com ele e tal. E eu lembro de eu desenhar um anúncio pra colocar em outdoor, alguma coisa assim. Isso quantos anos de idade? Com 12, cara. Caramba. Eu falei, pô, eu quero trabalhar com propaganda, falava. Trabalhar com marketing e propaganda, eu falava. Eu lembro de ter desenhado, como era uma loja de informática que fazia manutenção a domicílio, né? Eu lembro de ter feito, era o Tarzan na selva Tá. e o computador dele estragado com o técnico arrumando o computador dele na selva. E tipo, nós vamos até onde você está. Ou sei lá, um avião voando e o computador de bordo do avião estragado e o cara num helicóptero em cima pendurado, tipo, consertando o avião em pleno voo, assim. Caramba. Cara, desenho de criança, assim, né? Sim, Mas, tipo, óbvio, né? Não. mas isso é uma coisa que marcou pra mim, assim, de... Falei, pô, quero ser isso, né? Que ideia, né? Mas na publicidade tu começou como redator? Como diretor de arte. Diretor de arte? Diretor de arte, eu comecei como diretor de arte. É porque, na verdade, antes de trabalhar em agência, eu trabalhei como editor de fotografia, em loja de fotografia mesmo, desses estúdios que tem, né? Trabalhei, meu primeiro emprego, assim, não sendo emprego que, tipo, que um tio arranja, que Sim, alguém da família arranja. Alguém faz uma entrevista, né? Isso, que fiz uma entrevista, fui contratado. Porque aquela coisa, eu gostava de brincar no Photoshop quando era mais novo, né, tipo, ensino médio, assim, comecei a brincar no Photoshop, aí sabia o que fazer. Aí, dali fui pra esse estúdio de fotografia, fui pra uma agência depois disso, aí aprendi a mexer no Corel, né, o temido Corel, que a galera detesta, a galera ama odiar, na verdade. Ama odiar o Corel. Sim. Aí trabalhei por um bom tempo nisso, fiz a parte de diagramação de revista, fiz edição de foto, fiz criação de arte, ilustração, sei lá o quê, apesar de ser um péssimo ilustrador, mas me virava. Sim. E, cara, em 2012, eu falei, pô, tinha muita vontade de aprender a produzir música, muita vontade de aprender a produzir. Não tinha curso de produção musical, assim, né? Tipo, focado. Tinha muitas coisas mais avançadas de produção musical, que falta aquele pontapé inicial. Tipo, pô, como é que eu mexo no software, a base pra eu aprender a gravar alguma coisa? Tipo, pegar um gravador e apertar um botão REC, beleza, todo mundo sabe. Mas como editar depois... Mix, coisa assim, né? Não, isso é questão, tipo, o que é uma equalização, como funciona, qual software que eu tenho que usar pra fazer equalização, essas coisas assim. Aí em 2012 eu fiz um curso pela IMEC, né? Foi o primeiro curso que abriu, a primeira turma que abriu aqui em Joinville. Aí falei, pô, vou estudar isso aí. Aí investi uma grana pra fazer e falei, pô, vou começar a estudar.
E a partir daí eu comecei a pegar uns trabalhinhos pequenos, assim, tipo, eu tinha um amigo meu que fazia cinema em Curitiba, ele falou, cara, eu vou fazer meu curta aqui, quer fazer o som? Quer fazer a trilha? Aí comecei a pegar esses trabalhos aqui e ali, começou a vir coisa de publicidade, sound design, eh, aí a partir daí foi só Uhum. melhorando, assim, né, claro que era uma Sim. coisa a cada sei lá quanto tempo, né, tipo, era um trabalho a cada 3 meses que vinha, enquanto isso eu trabalhava em agência, fazia freela de direção de arte. Pra redes sociais mesmo eu fiz muita coisa, assim, eu já Uhum. tive bastante cliente de coisa pequena em redes sociais, logo para os outros também, Uhum. e vai evoluindo aos poucos, né. Aí em 2020, um amigo meu, o Vini da agência de bolso, né, o Vini Gambetta da agência de bolso, Uhum. ele falou assim: "Cara, tu edita podcast?" Eu falei: "Cara, nunca editei, mas a base eu sei, a lógica eu sei". Já escutava podcast desde, sei lá, 2007, eu comecei no Jovem Nerd como Uhum. todo Sim. mundo, né. A maioria das pessoas que escutam podcast hoje em dia Exatamente, começaram escutando Jovem Nerd. exatamente. Aí eu vi o formato e falei: "Pô, é um programa é um programa de TV sem imagem, basicamente. Uhum. Tem o Uhum. formato, aquele formato Sim. de loucura e tal". Aí comecei com o podcast do Vini Gambetta, né, da agência de bolso, né. Uhum. E daí, a partir daí, tinha a comunidade dele e tudo mais, e começaram a vir outros clientes a partir dessa comunidade. Então, o Uhum. negócio foi crescendo a partir daí. Eu sei que em questão de 3 meses eu estava com um podcast todo dia pra editar, sabe. Eu Caramba. peguei um podcast grande, assim, que era da Moving Girls, que era muito legal de editar, Uhum. que me deu bastante liberdade criativa. Entendi. E a partir daí foi, né, aí em 2020, claro, em janeiro eu abri a BZT, né, Uhum. falei: "Não, vamos oficializar isso aí, ter um CNPJ pra cobrar as pessoas, Sim, principalmente". perfeito. Aí montei o site e tudo mais, né, E foi a partir daí. e esses eu dei uma fuçada lá no teu LinkedIn, e tem uns clientes grandes lá no teu LinkedIn, né? Tem uns negócios legais que vieram de, na verdade, de empresas que eu trabalhei, né, mas tem os clientes legais. Entendi. E da onde que surgiu isso de ter isso na carteira? Por exemplo, eu vi Globo, CNN Ah, também, sim. acho que também, né? Globo, CNN, Bradesco, assim, tiveram vários clientes, eu acho que de visibilidade, eu acho que o Omelete foi um dos maiores, né. Uhum. Assim, visibilidade em específico de podcast, né. Sim. As pessoas não sabem, mas aí eu editava o podcast que as pessoas ouviam e tal, né. Uhum. Porque eu trabalhei na Maremoto, né, eu trabalhei na Maremoto lá de São Paulo por 3 anos quase, deu Uhum. foi acho que 2 anos e Isso, 9 mas meses. trabalhava lá ou Não, não, já era tinha remoto, tudo tá, remoto. tá, tá. Acho que, cara, tinha acho que uma pessoa que foi trabalhar presencial lá, durante um período, né, porque era muita gente espalhada, né. A Uhum. maioria de São Paulo, mas tinha gente espalhada pelo país e tal, Sim. né. E a partir daí comecei a pegar uns clientes maiores, porque, na verdade, assim, um amigo meu trabalhava na Maremoto, na Uhum. parte de gerente de projetos, né, como gerente de Sim. projetos e um amigo de longa data já. Ele falou assim: "Cara, caiu um negócio aqui pra Maremoto que é um negócio grande, que precisa de alguém com experiência em podcast". E como eu já estava com um ritmo legal, né, podcast todo dia, né, tipo, edição constante, vindo direto, assim, ele falou: "Cara, eu preciso de alguém que aguente o tranco aí de editar bastante coisa, com bastante volume em pouco tempo". Daí, eu falei: "Ah, beleza, vamos conversar e tal". Troquei ideia com ele, troquei ideia com o Caio, né, o Caio Corraini. Uhum. E a partir daí, deu acho que coisa de 2 meses, ele falou: "Ó, vamos fechar então, ó, o cliente é Omelete. Ó, estão aqui os podcasts, você consegue fazer?" Eu falei: "Não, bora fazer". Você era consumidor do Omelete, não? Cara, eu escutava alguma coisa, né, Uhum. assim, é que na verdade eu estava meio sem escutar muita coisa no geral, assim, eu Imagina, escutava, né, editava podcast editando direto e podcast. A gente para de escutar. Cara, música eu escutava basicamente, assim, sabe, Uhum. tipo, até hoje é difícil eu parar pra escutar. "Não, vou escutar música hoje", porque eu tô Uhum. trabalhando com o ouvido o tempo todo, né, então Sim. mais difícil. E mas a partir daí veio, né, eu já estava com podcast diário e coincidiu de no mesmo mês que eu entrei na Maremoto, encerrou o contrato com esse cliente que era de podcast diário, que era da Moving Uhum. Girls, né, que era de segunda a sexta, todo dia podcast, era 20 minutinhos de podcast, meia hora de podcast, sobre notícias e tal. Uhum. Então era assim, era mais, trabalhoso na questão de edição criativa, porque tinha bastante piadinha que eu fazia no meio, né. A Sim. voz do Google virou uma personagem no podcast. Cada notícia tinha uma transição que fazia alguma piada relacionada. Então eu ia Entendi. ia lá, escrevia alguma piadinha, aprovava com a apresentadora, né, com a dona do podcast, no caso, Uhum. e daí ela falava: "Não, tá legal, beleza". Então virou uma personagem e a galera virou bordão do podcast até, isso que eu Uhum. achava legal de fazer, isso eu Legal, adorava legal. fazer. E foi a mesma coisa com o Omelete, então assim, ele já tinha um formato e eu comecei a sugerir algumas coisinhas aqui e ali, que foi o que me deu uma liberdade criativa enorme. Uhum. Eles adoravam, assim, as piadas, então isso Sim. isso que era gostoso de fazer. Eu editava
eu fiquei editando acho que 5 podcasts meio que fixos dele, né? Caramba, mas nessa época tu só trabalhou com eles aí, né? Aí só com eles, eu fiz por um tempo ainda, mais acho que um mês mais ou menos o da Moving Girls, né? Ainda fazia alguma coisa do Vini Gambetta, mas ele já tava reduzindo a quantidade, que ele tava indo foi pro Canadá também, então ele ficou um tempo lá, deu uma segurada, voltou por um tempo, parou de volta. Tinha outros clientes, né? Mas, e como era semanal e bissemanal os podcasts da Omelete, então tinha tempo de encaixar no meio, né? Mas tu começou a atender o Omelete com a tua empresa já? Não, pela Maremoto. Eu Pela fui Maremoto. contratado pela Maremoto. Tá, entendi. Então era cliente Maremoto mesmo, né? Entendi. Assim como CNN, Globo e tal. Uhum. Aí depois que o Omelete decidiu mudar um pouco a linha editorial deles, eles cortaram alguns podcasts, né? Teve um pessoal que saiu de lá também, que eram os apresentadores e tal. Daí eu falei, tá, e aí, Caio? Eu tô na equipe, não tô, como é que vai ser? Ele falou, não, quero te trazer pra dentro, tem bastante coisa pra fazer, vamos fazer. Daí eu comecei a pegar a CNN, eu não lembro se foi de imediato, mas foi pouco depois, assim, que eles tinham e tem mais, né? Na verdade era um outro, acho que era abertura de mercado, se eu não me engano, que era um podcast diário, então assim, vinha meio que mastigado, era o roteiro prontinho, gravação prontinha, tinha que só pegar os trechos Sem notícias, piada, né? sem piada, extremamente sério, assim. Era bastante volume também. A gente até fazia rodízio uma época, né? A gente começou a se organizar pra fazer rodízio. Então, ó, essa semana você pega 3 dele, você pega 2 do Item Mais. Semana que vem, então todo mês pelo menos tinha uma ou 2 vezes que tinha que editar o podcast, né? Durante a semana. Aí Globo também veio alguma coisa. Globo foi até engraçado, assim, porque o Caio já tinha bastante contato com o Ivan, ele é amigo do Ivan Mizanzuki, né, do Projeto Humanos. Então alguns projetos do Ivan vieram pra Maremoto. Então a gente trabalhou em alguns projetos, né, do Ivan e tal. E surgiu uma apresentadora, a Monique Evely, que ela é do Shark Tank. Não sei se ela ainda tá no Shark Tank agora, mas... E ela tinha um podcast que ela ia lançar, que ela saiu do Profissão Repórter e lançou um podcast que era o Caminhos Intuitivos. E falaram assim, cara, a gente precisa de alguém pra acompanhar a gravação, ser produtor, correr atrás do negócio. Você topa? Eu falei, pô, joga pra cá que eu faço, eu adorava fazer isso. Então foi bem bacana, assim, porque eu tive a liberdade pra trocar ideia com ela, eu tinha contato direto com ela, então assim, ó, Monique, tá aqui o formato que eu acho que ficaria legal, o programa, o que você acha? Ela, ó, não gostei disso aqui, vamos por esse caminho, vamos montar. Ela falava, ó, quero falar com fulano, ciclano e beltrano. Tá aqui o número do agente dele, troca ideia com essa pessoa aqui, fala com fulano. Então assim, não era só um editor de não podcast. era só editor, eu fui Entendi. editor, mas também fui produtor, né? Então foi assim, uma puta experiência legal pra cacete, porque imagina, trocar ideia com o Emicida, Sim. sabe? Tipo, trocar ideia com, sei lá, com Lorelai Fox, tá ligado? Tava aquele Amor e Sexo, participava da Amor e Sexo junto com a Fernanda Lima, né? Assim, muito legal participar das gravações e trocar ideia com a galera, tá na gravação mesmo, né? Tipo, organizar toda a questão de agenda, pensar em formato, assim. Então, meio que vai abrindo muito o teu leque de atuação dentro daquilo. Sim. Porque, querendo ou não, o cara que edita, ele também entende um pouco de estrutura, de o que funciona e o que não funciona. Fica interessado em ver como é que tá também os números do podcast que ele tá também, né? Apesar de algumas vezes a gente não ter acesso também, né? Porque tem podcast que a gente também publica. Tem podcast que a gente nem chega perto, a gente só fala, ó, tá aqui o arquivo, vê o que tá aí. Pra onde vai, se vai dar certo ou não, a gente não tem acesso aos números de análise mais profundos, né, em alguns casos, né. Então a gente fica meio no escuro às vezes. Sim. Mas a gente consegue ver algumas coisas de interação da galera, que a galera comenta, ou pô, que legal, cara, vi tua assinatura da tua empresa aqui no podcast, ou pô, vi que tá teu nome na parte de produção. Legal. Então isso dá, assim, dá um orgulhinho, né, bate aquele orgulhinho pra gente. Não, e tá certo, tem que bater mesmo. Claro. Aqui no Zopocast a gente costuma falar muito sobre virada de chave, né? Uhum. E quando foi essa virada de chave pra tu parar assim, beleza, agora eu vou ter a minha empresa? Isso foi em 2020, né? 2020. Como que foi essa virada de chave, esse pensamento de tipo, legal, gosto de trabalhar, né? Com agência, enfim, com várias empresas que atendem podcasts grandes, mas agora eu quero ter a minha própria empresa. Como é que foi essa virada de chave? Como que isso aconteceu? Cara, na verdade foi pra facilitar um pouco a vida, porque assim, você pega um cliente, você tem que emitir nota. É um trampo absurdo você ter que ir até a prefeitura, tirar a nota avulsa, sei lá o que. Eu falei, cara, eu já tô fazendo os negócios com os clientes, eu preciso emitir minha nota de qualquer forma. Mas foi logo depois da saída da Maremoto, isso? Não, foi antes da Maremoto. Foi pré-Maremoto. A Maremoto eu entrei em outubro de 2020, mais ou menos. Isso foi em janeiro de 2020. Comecinho de 2020, eu já tinha na cabeça assim, tá, eu vou trabalhar com áudio, preciso de um CNPJ pra poder começar a ter meus clientes, abrir meu site. No caso, né? No começo, né? Isso, tipo, foi assim, vou montar a BZT, vou abrir o site, já vou abrir o CNPJ, vou fazer tudo bonitinho pra eu ter por onde emitir nota pra ter meus clientes.
Se eu ia fazer só edição de áudio, se eu não ia pegar freela de direção de arte, caso não desse certo, não vingasse muito, eu ia ver depois, né? Mas eu falei, ó, tem que abrir empresa. Então meio que a virada de chave foi, já tenho cliente fixo, já tá rolando. Fechei cliente fixo, bora. Eu já tenho, pelo menos assim, consigo pagar a empresa e me manter com esse valor. E só segue. Foi meio que... não foi assim um negócio super planejado, pensado, assim, por muito tempo, mas eu falei, pô, o negócio tá começando a crescer, vamos oficializar isso aí, sabe? Então, formalizar foi meio que um processo importante, assim, pra meio que, ó, não, vou focar 100% nisso. E hoje em dia, como é que tá a rotina da empresa? Cara, eu agora, na verdade, deu uma boa baixada, né? Porque eu tava atendendo uma empresa do Canadá, né? Eu saí literalmente na semana passada dessa empresa do Sim, Canadá, né? Eles fizeram uma fusão com outra empresa, então reduziu bastante as responsabilidades que eu teria, né? E daí eu saí da empresa agora. Então eu tenho os meus clientes fixos ainda, né? Agora eu tô com bastante espaço, na verdade, na agenda pra focar em outras coisas. Mas eu também, além de fazer podcast, eu tô atuando também com cinema, né? Então, legal. fazendo gravação de filme e tal. A gente teve um filme agora que lançou em. Eu vou falar a data errada aqui, mas acho que foi em maio, se eu não me engano. Tá, Que foi um curta-metragem pela Lei Paulo Gustavo, né? legal. Aí a minha produtora ficou como responsável, né? Como proponente, né? Do projeto. Tô com outros projetos rolando também, que estão pra vir. Tem alguns que estão esperando aprovação. O Pollen, que é o filme que foi lançado com um amigão meu, que é o Rodrigo Baptista, que é o diretor, quem encabeçou o projeto todo. Agora tá participando de festivais também, né? Tá rolando agora em bastante circuito de festival, agora em parte de seletiva, já foi selecionado pra alguns, vai rodar, né? A gente fez a exibição no Sesc agora um pouco tempo atrás, né? Então, não é só podcast, né? Podcast é meu carro-chefe porque é o que tava trazendo grana pra dentro, né? Botando comida na mesa, basicamente. Sim. Mas trilha sonora, publicidade, né? Tipo spot de rádio, locução, já fiz muito sound design também pra... Tudo que envolve áudio, na verdade, né? Eu sempre falo assim, o que faz barulho eu faço. Fez qualquer barulho, fez qualquer som, me chama. Legal, legal. E hoje a tua empresa tem algum ramo específico que tu atende, tipo, de clientes que tu gosta mais de trabalhar ou que tu procura na hora de prospectar? Ou tu não tem muito essa escolha e, por exemplo, pô, que nem tu falou, tu gosta de algumas coisas com mais piada. Tu procura isso como... Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Assim, eu gosto muito mais, mas assim, a gente vai onde a gente vê que tem potencial pra, ó, eu consigo atender bem, consigo fazer um negócio que vai também me trazer uma vantagem. Então, assim, claro, tem muito cliente que a gente olha e fala, putz, não vale a pena pra mim, sabe? Sim. Por exemplo, cliente muito pequeno, às vezes, bem no começo a gente meio que pega qualquer coisa que esteja vindo e fala, não, cara, eu quero fazer esse podcast, mas eu tenho 50 pilas pra fazer por episódio. No começo a gente fala, não, traz aqui que eu faço e, né, e vai pegando. Mas claro, tem cliente que às vezes acaba não compensando, porque às vezes é um custo muito baixo e nos ocupa muito tempo, né? Às vezes tem que fazer refação o tempo todo com o cliente, ou o cliente demora muito a te responder, então fica o negócio parado rodando, tua agenda fica travada por conta disso, né? Mas não tem assim muita coisa específica. Eu tenho feito menos parte de gravação, né? Gravação, assim, parte de produção musical, porque como meu home studio ele é focado principalmente em podcast, gravar coisa básica, eu não tenho tanta estrutura quanto estúdios maiores vão ter, né? Tipo, eu não tenho tanto equipamento pra gravação de banda, por exemplo. Eu tenho alguma coisa que eu consigo fazer, mas eu faço assim mais a coisa no computador, alguma coisa acústica, né? Mais fácil também, claro. Sim. Né? Mas eu sempre falo, ó, cara, não sou a pessoa mais indicada pra esse tipo de trabalho, porque tu vai encontrar um trabalho muito melhor com fulano que é especializado nisso, né? Mas podcast, locução, trilha, trilha pra cinema. Eu quero fazer uma trilha pra cinema que não seja uma orquestra gravando. Cara, manda pra mim, vamos fazer eletrônico, vamos gravar um violão, uma guitarra, uma bateria eletrônica às vezes, ou uma bateria mesmo em algum estúdio, né? Alguma coisa. Algumas coisas a gente consegue fazer, dadas as limitações que a gente tem, né? Então é muito questão de encontrar o nicho certo e a minha expertise também, né? Entendi. A gente fala direto com empresários aqui, né? E eu e o Wison tava até conversando esse tempo atrás sobre mostrar para os empresários o valor, né, que tem Sim. ter um podcast, né? Hoje, para chegar nessas pessoas e conversar com elas, quais são os argumentos que você usa para convencer uma pessoa de que ela precisa ou não, né? Claro, porque pelo que eu entendi do teu trabalho, tu não é só o cara que faz o podcast. Tu presta uma mini consultoria ali para ver se vale a pena ou não, se faz sentido o cara ter ou não. Quais são os argumentos hoje que tu usa para chegar nesse cara e falar assim, ó, vale a pena ou não vale a pena ter um podcast na tua empresa?
Isso é uma coisa que é uma discussão que eu tenho bastante com o cliente, assim. Eu imagino. É bastante, porque, assim, como eu comecei era pandemia. Uhum. Eu comecei bem no meio da pandemia, então todo mundo queria fazer podcast. Sim. Todo mundo, todo mundo. Meu, cara, eu quero fazer meu podcast porque a galera tá em casa e vai querer ouvir. Cara, teve um boom imenso de podcast, claro, faz parte. Mas a primeira pergunta que eu faço pra pessoa é: tá, você quer ter um podcast pra quê? Qual que é o teu propósito com o podcast? Uhum. Eu quero ter porque eu quero ter. Tá, mas o que vai te trazer esse podcast? O que ele vai trazer pra ti de vantagem? E assim, não é só. A galera acha que é só fazer o podcast, a galera vai ouvir, vai ter patrocínio, vai ganhar dinheiro e. Cara, isso é uma das milhares de formas que você consegue monetizar o teu podcast. Uhum. E às vezes a monetização, eu acho que, assim, ao meu ver, a melhor monetização, a maior possibilidade de monetização de um podcast é indireta. Uhum. Então, pô, eu tenho uma empresa que atende, que é uma empresa B2B, que lá, tipo, a Zopa, por exemplo. Uhum. Eu quero fazer podcast, beleza. Mas eu tenho vários parceiros em potencial que eu quero chamar, que tem alguma atividade em comum que eu quero quero estreitar esses laços com a empresa, né? Quero fazer, Uhum. quero trazer esse cara pra perto. Ao invés de eu chegar pro cara, mandar um e-mail ou ligar pro cara e falar, pô, vamos conversar aí sobre uma parceria, eu falo, cara, eu tenho um podcast, eu quero te apresentar aqui meu podcast, quero trocar ideia contigo no podcast, a gente trocar ideia sobre as nossas expertises, o que a gente faz. Então, pô, você chama o cara, ao invés de tu ficar 10 minutos e o cara, tipo, que saco, esse cara me ligando pra falar sobre negócio, vai ter uma hora de conversa aqui, vai mostrar, sei lá, os números da tua empresa, vai falar sobre o que tu entende do teu negócio, o cara vai falar sobre o que ele entende, vai abrir E é um canal. Inception, né? Porque a Sim. gente tá fazendo isso exatamente agora, né? Exatamente agora. Mas é exatamente isso agora. Então, tipo, a gente tá trocando as ideias mesmo, Sim. Aí o cara vai falar assim, pô, mas esse bicho manja do negócio, eu vejo uma oportunidade de negócio aqui pra gente juntar forças, ou pra eu, de repente, contratar o serviço dele, ou eu prestar um serviço pra ele. Então a gente já tem esse canal aberto, muito mais fácil, a gente tem meio que quase que uma amizade criada, né? Assim, em negócios, ou mesmo até pessoalmente ali, tipo, trocar uma ideia pra fazer alguma coisa diferente. Então, isso é uma forma que eu vejo que é muito vantajosa, né? É assim, é um investimento, querendo ou não, baixo, entre aspas, né? Uhum. Assim, o pessoal acha que é só gravar e publicar e é facinho, não é. Tem o tempo de preparação e tudo mais, né? Tem que também ser interessante o podcast, não adianta o cara fazer um podcast e falar, fiz um episódio aí, tá bom. Não, Uhum. o cara tem que ter constância, né? Tem que ter algum tipo de relevância de qualquer forma, mesmo que tenha pouca visualização, tem que ter pelo menos relevância e um número mínimo. Pra Uhum. pessoa falar assim, pô, esse cara manja mesmo, olha só, o cara tá com 60 episódios publicados aí e com uma galera legal. Pô, ele Uhum. trouxe fulano, que é de uma empresa tal, renomado, sei lá o quê. Sabe, então eu acho que é vantajoso ter... Tem vários fatores a levar em consideração, mas é vantajoso ter podcast? É. Desde que você saiba o que você tá fazendo e qual que é o rumo que você quer tomar. Uhum. Então, assim... E também, claro, tem todo o cuidado que você tem que ter, né? Tipo, volta e meia vem gente perguntar assim, cara, eu quero começar um podcast. Que câmera que eu compro? Mas é a primeira pergunta que você me faz, sério, tipo, que câmera que eu compro? Pô, beleza, você quer fazer um podcast? Qual plataforma que ele vai? Você tem estúdio? Você tem um espaço mínimo pra fazer? Você quer gravar pessoalmente ou você quer gravar remoto? Você tem uma sala, pelo menos, silenciosa pra você gravar? Uhum. Porque imagina, tipo, volta e meia rola de, sei lá, vai ter um podcast de um cliente que vai gravar e o cara tá gravando, tipo, sei lá, do lado de fora tem uma construção, a criança passando correndo atrás, gritando, sabe? Não, ironicamente, tem uma construção do lado de fora aqui, no caso, Sim, né? Mas mas o microfone dá jeito, o né? microfone dá jeito. Tem coisas que dá jeito, tem coisas que não tem jeito mesmo. Aham. E assim, se o cara é um participante do podcast, é um convidado só, beleza, o cara tem o barulho, né? Uhum. Vai ser um Claro. podcast. Se o cara tá gravando num fonezinho, aqueles earbudzinho Aham. fuleiro com microfone, pra um episódio, ok. Agora, pro cara ser apresentador de podcast, o cara tem que ter pelo menos o cuidado, assim, pô, tem que ter um estúdio minimamente decente, né? Tem que ter um áudio que não agrida o ouvido da pessoa que tá Uhum. ouvindo. Não precisa nem ser um microfone, tipo, caro. O cara pode gravar no celular, que seja. Já teve uma Uhum. cliente minha que ela veio falar comigo assim, pô, não tenho grana pra comprar microfone e tal. Eu gravo no celular. Aí eu falei, não, faz o seguinte, pega tal aplicativo no celular aqui, esse aplicativo você baixa, coloca dentro do teu armário, que ela gravava sozinha o podcast, né? Uhum. Coloca dentro do teu armário gravando, entre as roupas, e fala ali pertinho. Cara, tem celular que dá pau em microfone caro. Tem celular que dá Uhum. pau, tipo, o cara acho que gastou, sei lá, 2, 3 conto num microfone e o áudio ficou ruim. Uhum. Daí ele, pô, mas o meu áudio não tá legal. Eu falei, tá, então vamos conversar. Abre a câmera aqui, vamos fazer uma reuniãozinha, abre a tua câmera e mostra a tua sala. Cara, a sala inteira de vidro. Uhum. Era uma sala seca de vidro, só vidro, e dá um reverb absurdo, era uma sala grande ainda. O cara falava, parecia que tava num banheiro, assim, sabe?
É, o cara acha que o microfone bom, ele vai pagar mais caro no microfone e vai resolver todos os problemas dele, né? E o microfone capta o que tá na sala. Óbvio. Ele capta o som. Se o Uhum. som da sala tiver uma bosta, vai ficar uma gravação ruim. Uhum. Tipo, então, eu sempre fala assim, mas, o cliente fala, pô, o que eu invisto primeiro? O microfone, uma câmera? Eu falo, tua sala. Investe na tua sala. Cara, tu não precisa gastar 5 mil reais no microfone. Tu pode gastar 100, 200 reais no microfone e gasta mais 200 na tua sala pra deixar uma sala minimamente decente. É, e tem soluções de alugar estúdio também, né? Também tem. Tipo, sai caro? Sai. Mas assim, se tu considera como investimento e tu vê o retorno, né? Uhum. O retorno desse investimento em pequeno, médio ou longo prazo, acaba valendo a pena. É questão de colocar na ponta do lápis e entender qual que é a vantagem disso, né? É, dependendo do ticket médio do cara, e se ele fecha, por exemplo, vamos dizer que, sei lá, ele paga uns 300 reais em aluguel da sala. Se ele grava 10 episódios e fecha uma venda de 15 mil, Pois é. entendeu? Acaba valendo a pena, né? E mesmo que o cara não trabalhe com venda, assim, digamos que o cara, ele quer falar sobre algum assunto que ele manje muito, chamar a galera da indústria, no caso que ele trabalha, pra vender, de repente, palestra que ele dá, se o cara Uhum. ganha com palestra, o cara ter o podcast dele já cria uma autoridade dele, né, nesse assunto específico, pra ele poder ser chamado pra um evento. Pô, tipo, o cara tá aqui em Joinville que ele quer falar sobre mesa de madeira. Uhum. Aí tem, sei lá, tem uma feira gigantesca de mesa de madeira que vai ter lá em Minas Gerais. Se o cara começa a falar e trazer público e trazer uma galera legal, que é interessante o assunto dele, ele eventualmente vai conseguir falar, ó, cara, quero participar aqui como palestrante desse teu evento aí. Eu tenho esse podcast aqui, tem tantos ouvintes, e eu tô assim fulano, ciclano e beltrano pra falar sobre tal coisa. O cara vai lá e fala, pô, o cara manja, vou chamar o cara. Né? Então acaba sendo vantagem também, querendo ou não, como investimento não monetário, mas investimento, assim, intelectual ou, né, de Uhum. autoridade, né, Uhum. de vantagem social, assim dá pra dizer, né? Uhum. É, falando um pouco da nossa experiência, né? O que a gente tem passado aqui com o Zopocast. O Zopocast é basicamente feito para autoridade mesmo, né? É, o principal dele é sobre autoridade, né? Então, quais foram os benefícios que a gente teve até aqui com o Zopocast? Reconhecimento em evento, sabe? É um negócio que conta muito pra gente. É, por exemplo, a gente vai conversar com um cliente específico de X área e a gente já entrevistou um cara sobre essa área, sabe? Então a gente manda como material rico pro cara. A geração de corte, cara, pra mim, hoje, assim, é o que mais impulsiona, assim, sabe? Porque quando a gente fala pro cliente, pro convidado, não, depois a gente vai mandar os cortes pra ti, bonitinho e tal. Uhum. Cara, o cara fala assim, pô, vou ter coisa pra postar nas minhas redes sociais, Pois é, cara. sabe? E dá autoridade pra pessoa também. Porque às vezes ela não tem. Às vezes o cara é um empresário, uma empresária, que tá no dia a dia, ele não tem tempo de parar e falar o que ele pensa, em dar as ideias dele, dar os insights dele, dar uma de Datena, olhar, falar pra câmera e dar pô, é isso, você tem que fazer isso na sua empresa, sabe? Aquelas Pois é. frases de Mandar eu quero imagens. Isso, vou dar essas frases clássicas de Reels, assim. E daí ele vem num programa que nem o nosso e tem isso pra compartilhar. Aham. Claro, né? Que alguns compartilhando vai ter a família comentando e não sei o que, lindo, Normal. maravilhoso. E outros vão trazer os insights que, pra algumas pessoas, a gente teve episódios aí com os insights. O secretário dos esportes de Joinville veio aqui e os cortes dele bombaram. Bombaram. Sabe? É um que, pô, as coisas que ele fala é muito interessante, sabe? Então, nos cortes ele ganha uma autoridade também, sabe? Sim. E a gente começou a usar esse artifício do corte aí pra alimentar nossas redes sociais, porque realmente, cara, é um negócio que. E o Reels entrega mais do que o YouTube, né? Sim, Por, entrega mais. por visualização, ele entrega mais, né? Então, é algo que a gente. Que a gente tem feito, que a gente tem gostado bastante. Inclusive tem estúdios que são especializados em fazer corte só. Só Os caras corte? montam só um estúdio só pra corte, é um cenário Uhum. diferente. Eu quero falar sobre tal assunto, mas eu não tenho quem me entrevistar. O cara prepara o roteiro. Isso é uma coisa que tava bem alta na pandemia, assim, a galera começava a gravar, tanto que assim, volta e meia tem vídeo, tu vai procurar o episódio inteiro, não existe. É literalmente o cara falando assim, a câmera pegando de lado, e o cara aqui falando como se estivesse falando com alguém. E alguns, inclusive, tem pessoas que são contratadas só pra fazer essa pergunta. Meu Então o Deus, cara fica, eu tô ele só manda a genuinamente pergunta, impressionado com isso, cara. pois é, porque aí tu vai procurar o episódio inteiro, não existe, não tem episódio nenhum. É só o corte do cara falando pra ninguém, como se fosse, tipo, uma resposta a uma pergunta super bem elaborada e tal, mas foi encomendado o negócio. Oh, meu Deus do céu.
E que, na verdade, é um negócio que é inteligente, se parar pra pensar. Tipo, claro, a galera desmascarou isso rápido, então ficou meio queimado, né, Não, assim, eu no tô me geral. sentindo um boomer agora, porque eu não prestei atenção em nenhuma desse... Deu uma reduzida, ou eles conseguiram esconder melhor, sabe? Uhum. Mas tinha bastante, cara, rolava Não, bastante. tem uns que eu assisto. Eu vi um recentemente do empresário, mas daí ele olha pra câmera. Daí eu sei que não é um sim. podcast, entendeu? Ele tá meio que usando meio que o cenário, mas eu sei que não é um podcast. Sim. Mas, pô, que tinha corte de podcast. Tem bastante, cara. É porque, na verdade, assim, se parar pra pensar, isso que você falou de não ter tempo de fazer Uhum. conteúdo, cara, fazer conteúdo dá trabalho pra cacete, cara. Uhum. Dá muito trabalho. Pô, quando eu comecei, tipo, o Instagram da BZT tá parado. Uhum. Por quê? Porque eu tava editando na correria. Aí só de parar em pensar em roteirizar algum material pra escrever e gravar e editar e jogar, sabe? Eu falo, cara, não me trouxe retorno. Esses cortes que eu fazia, esses trechinhos que eu fazia de material, davam muito trabalho pra pouco retorno. Uhum. Então era assim, uma coisa de muito longo prazo que me tiraria do meu trabalho fixo e desgastava bastante também, né? Uhum. Pra ter um retorno baixo, né? A curto prazo, que é o que eu precisava, no caso. Uhum. E isso é uma coisa que as pessoas esquecem, assim, que, tipo, fazer podcast, por exemplo, dá trabalho pra caramba. Porque você tem que Uhum. pensar no roteiro, nas perguntas certas pra pessoa, tem que ir atrás da pessoa, tem que preparar o estúdio pra gravação, tem que editar ou pelo menos publicar o negócio, ter um mínimo, pelo menos assim, pô, teve um erro no podcast aqui que, por mais que eu esteja cortando ao vivo, pô, teve um erro ali que eu tenho que cortar o negócio. Você vai ter que jogar num editor, cortar depois, tirar na plataforma. Então é trabalhoso, sabe? E é uma coisa que nem todo mundo tá disposto ou tem tempo pra fazer também. Então, pô, por isso que eu falei que teve o boom da pandemia, todo mundo assim, pô, tô em casa, meu podcast vai bombar. Só que daí você vai ver, sei lá, a O ideia que você assunto não é teve. interessante também. Não, tipo, às vezes o assunto não é interessante, a pessoa não tem o carisma pra fazer o negócio, às vezes só, sei lá, tá saturado. Imagina, tipo, Uhum. pô, eu tive essa ideia aqui, cara, mas 500 pessoas tiveram essa mesma ideia e são da mesma região. Então, às vezes não vai vingar. Aí você tem que investir também em divulgação, você tem que investir em convidados que vão te trazer algum tipo de retorno em visualização, porque não adianta só visualização paga, né, patrocinada, você tem que ter visualização orgânica também. Uhum. E geralmente convidado traz visualização orgânica, isso que faz toda a diferença, sabe? Então, cara, é um trabalho, eh, assim, não vou dizer que é super complexo como fazer um programa de TV, né, Claro. porque você tem que ter também Uhum. além da parte de áudio, você tem a parte visual mais complexa pra fazer e também toda a parte de produção de equipe, mais caro e tudo mais. É uma mídia um pouco mais barata, mas não é tão barata e tão fácil de fazer. Uhum. E querendo ou não, o tempo acaba sendo o nosso fator mais caro, né, no Sim. geral. Porque, pô, Sim. você não tá trabalhando, você tá fazendo um negócio que pode trazer ou pode não trazer retorno. É um investimento que você não sabe ainda se vai dar certo. E o que eu acho muito louco hoje nesse episódio a gente trocou de posição, né? Geralmente é o Aislan que apresenta, mas o Aislan tá meio doentinho ali, daí nós trocamos de posição. Eu acho que o Aislan deve estar com o mesmo pensamento. Várias coisas que tu explicou agora pra mim são coisas que a gente descobriu tudo na prática. Na prática. A gente Mas descobriu tudo fazendo. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque, por exemplo, tem aquele macetinho lá da primeira hora de visualização do YouTube, né? Que é muito importante. Isso muda direto, tá? E hoje, então. Só que hoje a gente faz tudo um SLA. Por exemplo, quando sair o episódio, tem que ter lá o post no Instagram, o post no LinkedIn. A gente bota na Fluids, que é a nossa plataforma de ensino, né? Sim. Então notifica todos os alunos da Fluids. Bota no Spotify, e-mail marketing. Então a gente já tem uma nutrição. Sim. Assim que sai, a gente já tem uma nutrição pra já nessa primeira hora já explodir, né? Sim. Eu não sei se tu enfrenta esse problema, tá? Mas vou perguntar de qualquer maneira. Eles te cobram visualização? Já tiveram clientes que sim. Já tiveram clientes que sim, mas depende da minha atuação com o cliente. Depende de que tipo de cliente. Nessa empresa que eu saí agora recentemente, tinha um cliente que ele tava com problema de visualização, poucas visualizações. Aí eu falei, olha, da minha parte, eu gerenciava a equipe de edição, fazia as publicações e dava alguns insights pra ele, assim, olha, pode fazer melhor isso aqui, vamos melhorar. Parte criativa, a minha parte era mais direção criativa e gerenciamento de equipe e, né, contato com o cliente. Quem era o responsável pela estratégia era outra pessoa. E tem cliente que às vezes o cliente é meio teimoso também. Então, assim, uma coisa muito simples. O cara, ele queria promover o próprio nome, enquanto o podcast era pra ser o nome dele. Só que o nome do podcast não era o nome dele. O canal era o nome dele, era fulano de tal, e o podcast era sei lá o quê, podcast sobre coaching de sei lá o quê, digamos. Aí você vai procurar sobre o nome do podcast, você não encontra, porque não é o nome do canal do cara.
Às vezes é uma estratégia básica que o cara Uhum. teima em não fazer, Uhum. pensando assim, não, as pessoas vão vir, porque olha só, eu tenho nome na área. Às vezes não tem. Às vezes você acha que tem nome na área, ou você pode ter nome num nicho específico para algumas atividades, mas para criar conteúdo você não tem. Então, você tem que mudar às vezes a estratégia que você tá usando para fazer o conteúdo, tem que mudar. Às vezes é coisa básica, às vezes é literalmente o nome do canal. Uhum. Que tipo, como é que eu vou chegar? Pô, que legal esse corte aqui, vou procurar o canal do cara. Vai chegar no YouTube e digita lá. Digamos que o ZopoCast não fosse ZopoCast, fosse, sei lá, CRM para você. Uhum. Aí você vai digitar CRM pra você e tem um outro canal que é CRM pra você que não é da Zopo. Entendi. Você tá jogando uma visualização pra outra Entendi, pessoa, né? entendi. Então, são coisinhas pequenas que você tem que levar em consideração, que às vezes são muito importantes. É, Às vezes o tipo de conteúdo que você faz, a estrutura que você faz do podcast não funciona. Às vezes você não patrocina o suficiente, ou você patrocina demais com os termos errados. Uhum. Às vezes o nicho não funciona. Simplesmente não funciona porque é um. Então tu vira quase um consultor de marketing do cara. Em parte, em parte. Assim, eu não vou tão a fundo na parte analítica, assim, né? Uhum. Ainda, né? Mas algumas coisas eu falo, cara, dá uma olhadinha nisso aqui. Confere isso aqui. Olha só, teus números melhoraram porque você trouxe tal pessoa pro podcast. Pô, o cara tem uma rede legal. Investe nesse cara aqui. Chama ele mais vezes. Ou fala um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Olha só, bombou esse corte aqui sobre tal coisa. Investe um pouquinho nisso aqui. Faz um teste AB, sabe? Tipo, é, teve um cliente um tempo atrás que o cara, ele veio fazer um podcast. Ele falou, ó, eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha marca, eu quero fazer um podcast. Eu falei, beleza, vamos fazer. A gente definiu toda uma identidade visual pro cara. Uhum. É visual e sonora, né? Porque Uhum. querendo ou não tem que ser, né? Tem que Aham, seguir. compatível, né? Aí ele falou, pô, o vídeo tá animal, adorei a trilha, adorei tudo, adorei, mas eu quero fazer uma versão de áudio. Eu falei, não, beleza. Peguei a versão de vídeo, traduzi pra áudio, né? Conseguindo os mesmos elementos auditivos, né? Tipo, tem um efeito sonoro lá de um plim que faz, vamos usar o mesmo plim, vamos usar a mesma trilha. O cara, não, mas eu não gostei, cara, eu queria uma coisa mais assim. Eu falei, tá, mas é outra trilha. Mas eu gostei assim. Eu falei, tá, mas então vamos seguir no vídeo. Não, 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 esquece o vídeo, vamos fazer assim. Eu falei, cara, mas é o mesmo podcast, você tem que seguir a mesma coisa. Tipo, Uhum. é a tua identidade. Imagina se eu pegar a tua marca e mudar as cores da tua logo e colocar uma outra logo completamente diferente, porque você vai fazer parte, sei lá, em mídia física e mídia digital, é outra identidade. Não é a mesma empresa? Mas eu gostei. E eu falei, cara, então assim, você não quer fazer? Beleza, então você procura uma pessoa que vai topar fazer esse tipo de trabalho diferente. Eu não quero assinar a minha marca com o trabalho nisso aqui, porque isso me queima. Eu falei, olha, eu trouxe os dados pro cara, né? Eu falei, ó, Uhum. vai te trazer essa desvantagem aqui, expliquei pra ele, ele bateu o pé e falei, cara, então assim, eu vou te indicar outra pessoa que faça. Você vai e conversa com essa pessoa, Uhum. porque beleza, o cara ia me pagar, ia me pagar. Mas aí ia ficar meu nome atrelado naquilo lá com um negócio que vai vir outro cliente e falar assim, pô, mas o cara fez um negócio mal feito, Uhum. né? Assim, Entendi. nos meus parâmetros de mal feito. Pode ser que o cara tenha um assunto muito interessante, grave muito bem, seja extremamente carismático, sabe? Seja de sucesso o podcast. Mas não tá dentro daquilo que eu considero um trabalho bem feito, né? Pensando no que eu quero pra mim, assim, no que eu quero pros meus clientes. Entendi. Legal, legal ter esse cuidado com o cliente também. Tem que ter. Principalmente, tem que ter, não tem jeito, né? Tu edita podcast há 10 anos. Cara, na verdade, 5. Podcast mesmo, Tá, 5 anos, mas trabalha com áudio desde 2012. entendi. Muita coisa mudou de lá pra cá. Muita coisa, muita coisa. Principalmente de 2020 pra cá. Eu ia falar isso. Beleza em ferramenta, tecnologia, o que que tu acha que foi uma maior mudança de edição de áudio desde que tu começou até agora, assim? Foi inteligência artificial? Com certeza foi IA, É. mas a gente ainda tá muito tateando no escuro com isso. Uhum. Isso é uma coisa que, assim, acho que designer vai falar a mesma coisa, Programador vai falar a mesma programador vai coisa. falar a mesma coisa. Assim, é uma ferramenta boa? É uma ferramenta boa. Mas isso meio que baixa a régua. As pessoas estão esquecendo de fazer assim, eu quero fazer um negócio legal. Elas vão pegar um negócio que é barato e bom o suficiente, ou às vezes nem tão bom assim, porque a régua baixa, né? Uhum. Então vai pegar um negócio esquisito, voz robotizada, conteúdo genérico, porque querendo ou não, o IA faz conteúdo genérico ainda, é difícil ter um Uhum. conteúdo com um prompt bem feito, que vai trazer uma diferença, né? Aquele temperinho que a gente consegue trazer. Funciona, funciona. Claro, funciona legal. Tem gente que vai lá e fala assim, eu quero fazer 25 artigos por semana sobre um assunto determinado. Você vai ter volume pra cacete de coisa, vai ter Uhum. muita coisa pra falar. Mas a qualidade vai ficar do jeito que você quer, sabe? Você pode até fazer curadoria, mas tira um pouco o fator da qualidade que você vai trazer. E eventualmente as pessoas vão perceber isso, e das duas uma, ou elas vão começar a parar de ver teu conteúdo,
ou elas também vão usar uma IA para resumir o teu conteúdo, para mastigar tudo e deixar mais resumido para ti também, para pro ouvinte também, ou pro leitor também. Então, cara, é uma ferramenta, mas ela não pode ser usada indiscriminadamente. Ela tem que ter certo cuidado para usar. Por exemplo, como edição, eu posso usar IA para melhorar a qualidade do áudio, que não tá tão bom. Eu posso usar para fazer cortes que eu levaria, sei lá, meia hora a mais para fazer num programa de 1 hora. Eu posso usar para cortar e facilitar a minha vida. Eu posso usar para, sei lá, resumir. Eu tenho um áudio de 1 hora que eu tenho que resumir os tópicos. Ao invés de eu ouvir tudo, eu vou falar, cara, resume para mim os tópicos principais e os tempos dele. Então eu vou lá e vou selecionar cortes com base nisso, faço uma curadoria, na verdade, ao invés de, né, procurar. Parte do meu processo nessa empresa que eu trabalhava era, eu tinha que selecionar cortes também, de alguns podcasts. O que eu fazia? Eu jogava numa ferramenta de IA, falava assim, me cospe 15 cortes ideais entre tantos segundos e tantos segundos, com base nesses parâmetros aqui, falando sobre X, Y e Z. Aí ele vai me cuspir vários. Aí beleza, eu gostei desses 3 aqui, mas esses 3 não estão exatamente como eu quero. Aí eu vou pegar mais ou menos o que tá em volta do assunto, posso aumentar e reduzir, posso fazer alguma edição, falar, pô, eu gostei desse aqui, mas tem parte desse assunto que é falado 10 minutos depois. Faço um cortezinho já com metade, metade. Né? Então, eu acho que o fator humano ainda é importante, né? E assim, claro, a IA tá evoluindo pra caramba, mas eu acho que não vai substituir 100%. A gente ainda tá lidando com gente. A gente tá lidando com gente dos 2 lados, quem edita e quem escuta. Então, quando a gente eliminar esses 2 lados, a gente meio que perde o propósito de fazer o negócio, né? Sim. Não traz mais monetização, não traz mais autoridade, não traz mais nada. É a conversa que tem na IA, né? Que é o humano trabalhando com a IA, né? Não é a IA trabalhando pelo humano, né? Exatamente. Então, hoje, em várias áreas diferentes, eu vejo muito isso no design, né? Que é a notícia que eu vejo bastante. Em vídeo também, cara, as pessoas elas já estão percebendo o que é IA e o que não é. Sim. Entendeu? As pessoas já estão percebendo, porque isso tá tão no dia a dia delas, que daí acaba perdendo um pouco de credibilidade quando você começa a usar demais isso, né? Exatamente. Eu vejo muito isso em texto do LinkedIn, né? Que no começo tava todo mundo escrevendo artigo de LinkedIn, artigo de LinkedIn, artigo de LinkedIn. Daqui a pouco eles começaram a perder um pouco da credibilidade, porque as pessoas começam a cansar disso, né? Então eu acredito, principalmente num podcast, que é algo que, pô, é a voz. Sim. Entendeu? É a voz falada, sabe? E isso eu acho que é insubstituível. Já tem podcast muito bem feito com voz 100% de IA. Já tem. Tipo, já tem bastante, assim. Mas aí eu acho que ele tem certo propósito disso. Por exemplo, tem um podcast que basicamente são notícias, é um compilado de notícias para você ouvir. É uma ferramenta legal de usar, por exemplo, eu não tenho tempo de ficar lendo notícia, né, sobre tudo. Então o que eu vou fazer? Pô, se eu posso transformar as principais notícias que eu acho interessante dos canais que eu gosto mais num podcast, num formato de áudio de, sei lá, 10, 15 minutos, para eu poder ouvir na academia ou, sei lá, lavando louça, que seja, fazendo qualquer coisa, Sim. pô, é vantagem. Então isso eu vejo uma vantagem. Tá. Tem um vídeo do Gaveta, né, que eu acho fantástico o canal dele, Sim. que ele falou um negócio que é muito verdade, assim. Ele falou, cara, a IA, além dela ter o fator estético dela, tipo aquela Marisa Maio que saiu agora recentemente, que é sensacional, mas tem a estética dela específica que é usada Claro. para esse propósito. Sim. Propósito de comédia, eu acho que é o que mais vai funcionar por um bom tempo, né? Eu acho que profissionalmente falando, assim, tira um pouco da credibilidade e um pouco do... Assim, pra mim, pelo menos, passa uma imagem assim de, pô, o cara vai fazendo um trabalho preguiçoso desse. Tira a parte humana também, Tira a parte né? humana, tira a parte assim de, pô, o cara não tá trabalhando, ele só tá mandando o robô fazer. Então, por que eu não pego o robô e faço pra mim, então? Ao invés de contratar o cara pra fazer. Mas aí também ela tira, assim, o que o Gaveta chama de trabalho de corno. Tá. Que é um trabalho de corno, você ficar, sei lá, cortando imagem direitinho. Tipo, você é designer, você vai saber. Sim, Pegar uma sim. foto, vai ter que cortar e pegar cabelo e cortar cabelo e sei lá o quê. É um saco. Sim. Se eu puder acelerar esse processo, que é o manual que não traz nenhum tipo de valor criativo, nenhum tipo de valor imaterial, assim, pro teu trabalho, vai te dar mais tempo pra sentar com calma, tomar teu café, sabe? Pô, eu quero fazer uma arte diferente, mas eu sei que se eu fizer essa ilustração vai demorar muito mais tempo, só que eu vou ter que cortar essa foto. Você fala, corta essa foto pra mim, traz a foto bonitinha pra mim aqui, do jeito que eu quero, e eu vou tirar tempo de fazer a ideia e criar, ilustrar e escrever um roteiro diferenciado, em fazer as coisas que realmente importam. A parte, assim, é aquela frase, né? Eu não quero que um robô faça arte pra mim pra que eu possa lavar roupa. Eu quero que o robô lave roupa pra mim pra que eu possa fazer arte. Entendi. Essa que é né? Essa que é, assim, meio que a dicotomia que a gente tá de, tipo, tá, e o que a gente quer fazer? A gente quer
quer ficar olhando pro teto e ficar fazendo trabalho de corno, Uhum. ou a gente quer poder pirar mesmo, pensar nas coisas e viajar e se divertir também. Sim. E o engraçado é que, pô, tem muita gente nadando nessa onda de querer fazer tudo com IA, né, Uhum. cara? E E é uma bolha, né? É uma bolha que logo estoura. Porque se todo mundo faz coisa com IA, qual a relevância, sabe? O cara pode ganhar uma grana agora fazendo coisa de IA, mas daqui a pouco isso vai cair feio. eu acho perigosíssimo isso, cara. Perigosíssimo porque eu sou muito focado nesse fator humano, assim, sabe? Quando eu vejo que um negócio não tá humano, entre aspas, o suficiente pra se conectar comigo, cara, eu não tenho interesse nenhum, cara, nenhum. Quando eu começo a ler os artigos, né, dos mestres do LinkedIn, que eu já vejo no começo que tem uma estrutura, porque eles têm uma estrutura. Estrutura padrão. Tu sabe já, eles têm uma É. estrutura. Então, O que não é 100% ruim, tá? Seguir uma estrutura, assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? sim, Não precisa sim, reinventar a roda 100% pra fazer. A gente pode seguir uma estrutura, mas não pode ser igual a tudo. sim, Pode ser sempre igual. Tem que ter aquele, como eu falei, temperinho, né? Pra dar aquela diferenciada pra no dar uma negócio. diferenciada, né? Mas hoje tem usado no teu dia a dia, então. Uso até certo ponto. Eu uso Uhum. assim, para as tarefas que eu sei que vão me ocupar muito tempo e É o serviço de corno, é né? o serviço de corno, é o que vai me dar um resultado praticamente igual, né? É só pra acelerar tarefas, assim, basicamente. Entendi. Então, hoje, se tu fosse aconselhar uma empresa, tu diria pra ela não usar IA pra fazer o podcast? Ah, cara, não, não, não diria pra não usar IA, eu diria assim, usa, mas toma cuidado pra não ficar só na IA, sabe? Tipo, para e pensa o que você quer primeiro, na hora de escrever o teu prompt, para e Uhum. pensa. Uma coisa que eu faço, por exemplo, eu peço pra IA me escrever um prompt, não, pra escrever algum texto sobre alguma coisa. Só pra ter uma base. Uhum. Até pra música eu já fiz isso uma vez. Eu falei, cara, eu preciso de uma referência muito específica. Eu ia fazer uma trilha pra um filme e eu falei, cara, eu preciso de uma referência que assim, era um misto de música barroca com sei lá o quê, com tal coisa. Eu falei, puta, não tô achando, cara. Eu achava ou um extremo ou outro. Eu Uhum. falei, pô, não é isso. Eu falei, se fosse pra. Tem várias ferramentas que fazem música também, né? Eu falei, ó, se fosse pra ter uma referência entre tal coisa e tal coisa, usando elementos disso, disso e daquilo. Eu quero 3 variações de motivos que eu poderia usar e escalas que eu poderia usar. Cara, me cuspiu umas ideias legais, eu falei, pô, gostei desse detalhezinho aqui, peguei um detalhezinho de um lado, peguei um detalhezinho do outro, criei uma cadência nova com base na que eu tinha escutado, aí usei, tipo, harmonia negativa pra fazer uns negócios diferentes. É uma referência, tipo, você pode usar Uhum. como referência, mas eu não tirei o fator humano de Sim, eu tô criando. sim, Porque sim. querendo ou não, a gente vai criar alguma coisa, a gente vai pegar referência. Uhum. Tipo, sei lá, filme faz isso. Filme às vezes pega, sei lá, uma pintura pra fazer uma cena, um enquadramento de uma cena baseado numa pintura, né, mesmo. Uhum. E não é uma cópia, é uma referência, é uma ideia que é formada a partir daquilo, mas você tá criando uma coisa completamente diferente. Então, é legal usar IA pra te acelerar o processo. Pra, assim, se for o fator principal entre, pô, não vou nem fazer, porque vai me dar muito trabalho, então usa IA e Uhum. começa. Mas não se apoia 100% no IA pra fazer tudo, porque você vai ter um negócio genérico, sabe? Entendi, entendi. No Zopocast, a gente geralmente, quando ele traz alguém especialista em alguma área, a gente dá o espaço para esse especialista falar Uhum, passos básicos para a pessoa implementar o que ele é especialista, né? Por exemplo, no teu caso, podcast. uhum. Se tu fosse hoje pegar 3 pontos, ou quantos pontos tu achar que deve botar no ranking aí, Uhum. para a pessoa ter um podcast hoje, tu já meio falou de uma É assim, forma, né, generalizada, mas hoje tu fosse resumir assim, ó, o cara chegou assim, ó, eu quero ter um podcast, quais são os pontos principais que ele tem que analisar dentro da empresa dele para ter um podcast? é que é difícil pegar uma ideia geral, assim, né? Tá, Vai muito de acordo com o que você precisa fazer. tá, Em aspectos técnicos é mais fácil explicar, né? Aspectos tá. técnicos especificamente, assim, eu quero fazer um podcast, como é que eu começo? Começa. Começa. Independente de como for. É porque às vezes a pessoa acha que ela tem que ter um microfone Nada, bom, nada, um nada. negócio. Com o celular você pode gravar. Você pode Sim. gravar com o celular, desde que você tenha o cuidado de fazer um negócio bem feito. É claro, aos poucos você vai evoluindo, vai pegando equipamento Uhum, melhor, vai uhum. entendendo como é que funciona a estrutura. Eu quero gravar em vídeo. Pega um cenáriozinho, pelo menos assim, uma parede, um quadrinho atrás da parede, só pra não ficar um negócio branco, não parecer uma chamada, uma reunião em Meet, assim, sabe? Uhum. Tem alguns cuidados que você pode tomar, mas entre não fazer
e começar a fazer um negócio meia boca, entre aspas, faz um negócio meia boca, começa e vai evoluindo a partir daí, porque o importante é fazer um negócio, não deixa te impedir, né, esse fator. E equipamento é só equipamento, o mais importante é o que tá na frente do microfone, né, o que tá captando o áudio, né, edição super complexa de vídeo, é só fazer o negócio. Em resumo, o importante é o conteúdo que ela tem pra passar. Exato, é o conteúdo e como ela quer trazer esse conteúdo pra ela. Depois ela vai pensando no resto, assim, né, depois a pessoa vai pensando em: "Ah, pô, mas eu quero trazer fulano pro meu podcast, eu preciso de uma plataforma pra poder gravar". Você vai atrás da plataforma e grava. "Ah, eu quero ter um som melhor". Beleza, você vai ver como é que faz. Prepara a sala, por exemplo, aqui tem as cortinas da sala que dão uma boa tratada no som já. Tem os microfones já também que captam de jeito específico. Tem gente que vai lá e investe, às vezes, no microfone que é errado pra gravar. É muito comum assim: "Ah, tem um microfone aqui que olha só que legal". Eu falo: "Cara, esse microfone é um condenser, tipo, ele pega muito som". Eu tô ouvindo os cachorros da rua no fundo". Eu falei: "Porque o tipo de microfone não é ideal pro espaço que você tem". Então, às vezes, vale um microfone mais barato, às vezes. É que nem você falou, às vezes o celular gravando dentro da gaveta é melhor do que um microfone ruim, né? Pois é. Eu já fiz uma vez, eu tive que gravar, eu estava sem meu estúdio montado quando eu me mudei, e eu tive que gravar uma locução. Eu peguei um cobertor, coloquei em cima da minha cabeça. Eu já fiz isso também. Peguei um travesseiro, coloquei atrás do microfone e gravei. Foi uma locução que foi pra publicidade, foi uma gravação que foi pra TV aberta, sabe, tipo, e funciona. Então, às vezes a gente pensa que é só, um negócio super complexo, um estúdio caríssimo que você vai gastar R$ 20.000 pra fazer. Cara, às vezes é literalmente um cobertor e um travesseiro. É isso aí mesmo. Vini, muito legal o nosso papo, cara. Pra quem quiser continuar conversar contigo sobre podcast, quer começar o podcast na empresa, aonde as pessoas podem te encontrar? Cara, podem me encontrar pelo meu site, bztaudio.com, BZT mesmo. E tem meu WhatsApp lá, tem meu e-mail. Podem me encontrar no LinkedIn também, apesar de não entrar tanto assim, que é uma rede que a gente tem meio que amor e ódio, assim, não sei se você... Te segui hoje, tu nem me seguiu de volta, cara. Tá vendo? Eu nem vejo a rede, tá vendo? É uma rede de amor e ódio, né? Porque a gente vê tanta coisa que a gente fica tipo, ai, dá uma preguiça de entrar, sabe? Sim, perfeito. Mas a gente tem que estar lá de qualquer forma, porque é um bom canal de comunicação, até pra networking trabalho de também, né? networking excelente, né? Mas pode falar comigo pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, por e-mail, pode mandar, sei lá, sinal de fumaça pra mim que eu tô disposto a trocar ideia. Ou nos bares à noite em Joinville, Os né? bares também, que tem gente tocando por aí também. É isso, Vini, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço pelo convite. Você que gostou desse episódio, deixa seu comentário de algum convidado ou algum assunto que você quer que a gente trate e até sempre.